O que é real? A sua conta bancária ou o medo que você sente em não ter dinheiro? Eu fiz essa pergunta para um analisando essa semana, que serviu de reflexão até para minha pessoa, e eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre, não é mesmo? E eu quero que você imagine comigo uma partitura musical cheia de notas, pautas, chaves e marcas de tempo num papel. A ciência é como se fosse um musicólogo olhando para o papel. Ela vai conseguir medir o número exato de cada nota, ela vai conseguir medir a frequência de hertz de cada vibração, ela vai conseguir medir a duração em milissegundos e até mesmo a física acústica do som, né? Então, é como se tivéssemos aí um mapeamento perfeito da matéria. Se o musicólogo disser que a música é só uma vibração molecular no ar a 440 Hz, ele não está errado. Só que ele perde o essencial. A fenomenologia, ela é um momento em que a orquestra toca aquela música e aquela música vai encontrar os seus ouvidos. Então, a experiência de arrepio na pele, o nó na garganta e até mesmo a memória de infância que a melodia vai despertar não estão desenhados no papel. O som, enquanto fenômeno, ele só existe na sua consciência em primeira pessoa. Eu me chamo Amanda Lucila, eu sou psicanalista, escritora e filósofa, e nesse canal eu estou flutuando entre os temas de psicanálise e filosofia, e seja muito bem-vindo ao canal. A física, ela analisa a causa, que é a vibração do ar. Mas a consciência, ela vai viver o efeito experienciado, que é a melancolia da canção. Então, o abismo existe porque nenhuma quantidade de dados objetivos sobre a causa consegue descrever a qualidade de sentir o efeito. Ah, mas o que é que tem a ver com dinheiro, com conta bancária? O que tem a ver com aquela pergunta que você fez no início? Calma. Calma, querido. Tenha paciência. Você pode saber tudo sobre a biologia do choro, mas não vai conseguir explicar o peso de uma lágrima de fato, da dor. E a gente vive numa era que fetichiza a métrica. A gente fala em termos de sono REM, em batimentos por minuto, que são os dados do laboratório. Mas o que determina o nosso dia é o fato de termos acordado com o corpo pesado da exaustão, é a experiência vivida. A ciência, ela vai mapear a lâmpada, mas a nossa consciência que vive na luz ou na penumbra. E o erro do tecnicismo é achar que o mapa, a partitura que eu iniciei falando, é mais real do que o território, é mais real do que a música sentida. Existe um conceito de Edmund Husserl. Eu vou deixar escrito aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha.
E esse conceito nos lembra que o nosso mundo primário é sempre um mundo do significado e não da física pura. O que isso quer dizer? Quimicamente, uma xícara de café é uma solução aquosa de cafeína, de ácidos e de compostos orgânicos a 75 graus. No mundo da vida, Lebenswelt, eu acho que é assim que fala, a xícara de café é essa pausa no meio do caos. É um gesto de carinho. É o ritual para acordar para a vida. Se a gente elimina a experiência em primeira pessoa, o sentido da vida, ela vai evaporar. O átomo, ele não sente frio, mas você sente. A questão é que a ciência, ela explica do que as coisas são feitas por fora. E a fenomenologia, ela vai investigar como que o mundo vai acontecer por dentro. Eu gosto muito de estudar a fenomenologia porque ela e a psicanálise andam lado a lado. E para que a gente consiga entender que o mapa não é o território, eu vou te trazer hoje a história do Lucas. Lucas é um cara comum, de 32 anos, que se viu pego nessa exata armadilha. Lucas é aquele tipo de pessoa muito organizada que decidiu otimizar a própria rotina. Lucas comprou um smartwatch de última geração. Lucas baixou aplicativos de produtividade e montou uma planilha detalhada para que ele consiga monitorar a sua rotina. No papel e no aplicativo, a vida de Lucas é uma obra-prima de engenharia pessoal. Ele monitorava exatamente as 8 horas de sono, com 2 horas de sono profundo, anotadinhas no relógio. Ele consumia 2.200 calorias rigorosamente balanceadas. Lucas batia ali suas metas diárias de 10.000 passos e dos 2 litros de água. Lucas tinha um checklist com 12 tarefas concluídas antes das 18 horas. Olhando para a tela do celular, olhando para o mapa, a vida do Lucas é impecável. Os números diziam que o Lucas é uma máquina de saúde, é uma máquina de eficiência, uma máquina de equilíbrio. Só que vem um choque de realidade. Apesar do aplicativo mostrar uma nota de 95 por 100 para a qualidade de sono dele, Lucas concorda que apesar dele ter dormido o suficiente, ele acorda ali com as costas travadas. Ele acorda com a cabeça pesada. Ele acorda com um aperto sutil, mas constante no peito. Na hora do almoço, o aplicativo vai avisar para o Lucas que ele bateu a meta perfeita de nutrientes, mas ele nem sentiu o gosto da comida porque engoliu o prato aí em 10 minutos respondendo mensagens do trabalho. Às 19 horas, o relógio do Lucas vai vibrar e vai soltar ali um confetezinho digital na tela, parabenizando-o por atingir a meta do dia, dos 10.000 passos, de atingir todas as metas, todas. Só que Lucas está sentado no sofá, olhando para a parede, dominado por uma sensação sufocante de vazio e de exaustão.
A planilha de Lucas, a pontuação do sono, o gráfico de passos, o checklist verde. A matemática, ela tentou etiquetar, ela tentou enquadrar a rotina dele para dar essa falsa sensação de controle. O que é inegável é a angústia real. E essa angústia, ela não tem métrica. Não existe uma métrica que consiga registrar a angústia. Não há uma métrica que consiga registrar a exaustão. Não há uma métrica que consiga registrar o vazio, a dor. A única coisa que ele consegue sentir é o peso nos ombros, é o gosto da comida fria e é a solidão no final do dia. A matemática do smartwatch, ela vai tentar descrever a tempestade de um dia exaustivo em batimentos por minutos, em fases do sono. Mas só a exaustão que o Lucas sente na pele vai revelar o que essa tempestade realmente vai significar para ele. Vai passar um carro. E por que isso tem a ver? A tirania dos números nos faz acreditar que se a gente conseguir medir a vida, a gente vai ter controle da vida. O problema é que nós não vivemos nos dados, nós vivemos na experiência. Substituir o que a gente sente pelo gráfico, pelo que o gráfico vai mostrar, é o primeiro passo para esse esgotamento. Você pode ter a planilha mais perfeita do mundo, só que o território da sua existência sempre vai ser aquilo que você sente quando a tela vai se apagar. Continuando a história de Lucas, a gente vai ver como que ele esbarra em outra grande ilusão, que é a forma como ele tenta preencher a própria exaustão através dos seus relacionamentos. Então, depois de perceber que a planilha de metas não estava salvando a sua vida anterior, Lucas começou a namorar com a Camila. No início, ele sentiu um alívio avassalador. Olhando para Camila, Lucas pensou, cara, finalmente eu encontrei a pessoa que vai me trazer paz, finalmente eu encontrei uma pessoa que vai me trazer leveza. Ai, uma leveza que eu não consigo construir sozinho. Que vai me tirar um pouco da rotina, que vai me trazer essa espontaneidade que eu tanto preciso. Só que sem perceber, Lucas não estava olhando para Camila de verdade. Ele colocou o rosto dela e ele consegue observá-la pela percepção de uma lente quebrada da sua própria realidade. Então, a questão é que nós não vemos o outro. Nós vemos a falta no outro. O que isso quer dizer? O Lucas, ele traz dentro de si um vazio muito antigo. O medo constante de desaprovação, a sensação de que ele nunca faz o suficiente, aquela mesma cobrança que fazia ele ficar obcecado pelas métricas do relógio. E quando o Lucas olha para Camila, o filtro dessa lente mostra a própria ferida dele. E é aí que ela vai entrar em ação.
Porque se a Camila tá quietinha lá no canto dela, lendo um livro, se a Camila tá na dela ali, tendo um momentinho com ela e tal, o Lucas ele não vai enxergar uma mulher aproveitando o seu momento de leitura. Ele vai enxergar que ela tá chateada com ele porque o Lucas fez alguma coisa de errado e que a Camila em algum momento vai abandonar ele. Lucas projeta na postura da Camila a própria insegurança e a própria falta de autoaceitação. O mundo exterior, raramente ele vai chegar até o Lucas num estado puro. Ele passa pela própria peneira das feridas antigas dele. Ele está observando a realidade com aquela perspectiva, com aquela lente quebrada. Então, o fato puro não vai passar por Lucas enquanto Lucas não tiver consciência de que ele está com a lente modificada, de que ele está com a lente quebrada. Lucas não reage à Camila real. Lucas sequer acessa a Camila real, porque ele está com tanta dor, ele está com tanta exaustão, ele está com tanta cobrança, que ele começa a projetar na Camila. Eu sempre gosto de dizer que a gente dá aquilo que a gente tem. E a gente cobra do outro aquilo que a gente cobra de nós mesmos. Porque a gente não se sente capaz de dar a nós aquilo que a gente cobra no outro. Entende? Então eu preciso de alguém externo para tentar saciar este vazio gigantesco que eu sinto dentro de mim. Então, se eu busco segurança e eu não sou capaz de me fornecer a segurança, eu vou projetar no outro para que o outro me ofereça segurança. Se eu não sou capaz de ter autonomia sobre a minha vida, se eu não sou capaz de ter independência, eu vou cobrar do outro para que ele tenha, ou eu vou acusar o outro de que ele é egoísta porque ele é independente, porque ele preza pela autonomia. Ou eu vou cobrar, ou aquilo que o outro faz vai me incomodar. Então é nesse momento em que você olha o que aquilo te traz e você observa em si por que isso te incomoda. Conforme o namoro de Lucas e de Camila avança, a tensão vai aumentar. Porque Lucas esculpiu na mente dele uma Camila fantasma. Uma Camila que não existe. Uma imagem idealizada cuja função existencial devia ser acolher as dores dele, adivinhar as necessidades dele e ser um refúgio perfeito dessa sua ansiedade. Sabemos que a Camila não é capaz de fornecer isso. Por quê, né? Existe essa ilusão. Lucas exige, às vezes em silêncio e às vezes cobrando, que a Camila haja exatamente como a estrutura mental, como o ideal mental dele criou. Ele quer que ela seja o remédio para o vazio do Lucas. Lucas idealiza que a Camila... Lembra que eu falei que ele encontrou a pessoa que vai salvar ele? Que essa vai ser a solução de toda a vida ferrada dele? Só que, conforme o relacionamento vai avançando, vai havendo os choques de realidade. No dia em que a Camila tem os seus próprios problemas, no dia que a Camila fica estressada com o trabalho dela ou simplesmente ela quer um espaço, o castelo de cartas do Lucas desmorona. Então o Lucas ele vai se sentir traído e ele vai dizer: você mudou. Você não é mais a mesma pessoa a quem me apaixonei. Só que na verdade, a Camila ela nunca mudou. Só a alucinação que o Lucas tinha que se desfez. Lucas nunca esteve
relacionado com a mulher de carne e osso que se sustentava na frente dele na mesa de jantar. Lucas esteve o tempo todo num diálogo solitário com a projeção que ele criou para tentar aliviar os próprios medos. O relacionamento, ele só se torna real quando o Lucas aceita que a Camila não veio ao mundo para salvar o roteiro de vida dele. Lucas se relaciona com a Camila de fato quando ele entende que a Camila não tem a função de salvar o Lucas. Enquanto a gente não limpa o poço das nossas próprias fantasias e carências, todos os nossos encontros serão só monólogos a dois. A gente vai continuar tropeçando na pessoa real porque está ocupado demais abraçando o fantasma que inventou. Voltando ao Lucas, depois de se perder nas métricas e chocar com as projeções no seu relacionamento, Lucas chega no ponto mais denso da sua jornada, que é o momento em que todas as teorias desmoronam diante da vida real. Certa noite, depois de uma discussão com a Camila, e com o relógio no pulso indicando que ele deveria estar relaxado para dormir, Lucas sente um aperto súbito no peito. A respiração fica curta, a garganta dá um nó e o pânico toma conta. Lucas acha que vai infartar. Ele sente uma angústia, ele sente um sentimento avassalador. Lucas tenta usar a lógica. Lucas tenta racionalizar. Lucas procura nos livros de filosofia, procura nos livros de autoajuda uma explicação bonita para o que está acontecendo. Só que a angústia, ela não quer saber do intelecto dele. E é nesse momento em que a mente do Lucas começa a inventar 1000 narrativas. Eu sou forte. Esse estresse é passageiro. Ai, matematicamente, a minha vida tá tudo sob controle. Bati minhas metas. Só que o corpo dele tá recusando essa mentira. A mente mente, como eu falei no vídeo anterior. E a mente pode fantasiar e criar desculpas perfeitas, mas a aflição, ela vai encarnar em carne, corpo, matéria. O suor frio na palma das mãos, o tremor, o peso no peito, são testemunhas irrefutáveis da realidade de Lucas, né? E a dor, ela não vai pedir licença. A dor de Lucas, ela não precisa de um diploma em medicina para doer. Ela não consulta a aprovação da ciência, ela nem espera a validação acadêmica para paralisar a noite dele. Aquela dor existencial simplesmente é. Ela se impõe com a verdade mais crua e mais visceral do momento dele. Então você pode tentar convencer na sua cabeça que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, só que o seu corpo, ele sabe a resposta verdadeira. O seu corpo sente antes que a mente possa entender. Lá no Prisma eu falo, você vai sentir no corpo e só depois a sua mente vai procurar dar um sentido para aquilo.
Agora, se perguntarem pro Lucas o que é mais real às 3 horas da manhã, enquanto o Lucas chora sozinho na sala, será que é a definição física de ansiedade, como uma descarga desordenada de cortisol e uma adrenalina na corrente sanguínea? Ou a sensação dilacerante de desamparo e o medo de perder a si mesmo? Eu acredito que a resposta ela é mais que óbvia. O impacto emocional atropela qualquer definição fria no mundo externo. A sociedade nos ensina a priorizar os fatos de fora: o salário, a meta batida, o diagnóstico médico, as opiniões dos outros, o olhar do outro. Só que o que realmente vai governar e o que realmente vai dominar a nossa atenção no dia a dia é o impacto interno. Aquilo que a gente carrega e digere em silêncio quando as luzes se apagam. O peso, a exaustão, a dor. A dor, ela se torna a testemunha máxima da realidade, porque ela é o único momento em que a ilusão de controle se espatifa. O Lucas passou a vida tentando traduzir o mundo em números, colocando a vida dele em planilha, em fantasias, em relacionamentos idealizados e em teorias. Só que é na expectativa da dor que ele é forçado a acordar para o território real da sua própria existência. É na experiência da dor que ele sente o desamparo cru na pele, no choro às 3 da manhã. A questão é que a dor, ela não vem para ser explicada ou para ser analisada no papel, mas ela vem para ser sentida e para ser acolhida. O corpo e a alma gritando para Lucas que a vida não está na tela do celular ou na cabeça dele, mas na coragem de encarar a própria verdade, por mais desconfortável que essa verdade seja. O Projeto Prisma é uma jornada de alfabetização emocional e de engenharia psíquica, eu gosto de chamar assim. E esse projeto ele foi desenvolvido para quem cansou de reagir no piloto automático. E é um projeto que combina aí a profundidade, né, da psicanálise aplicada com o rigor da filosofia e as ferramentas aí autorais de investigação. O Prisma não visa trazer teorias abstratas e nem mudar o passado. O objetivo é entender a fiação da nossa própria mente para que a gente pare de ser refém das nossas próprias sombras e para que a gente consiga assumir a nossa soberania e a nossa autoria da nossa própria vida. E dentro da plataforma que o Prisma está hospedado, você vai ter acesso às trilhas de módulos estruturados, né? Você vai ter acesso a cadernos de bancadas, bibliotecas digitais exclusivas, audioaulas, videoaulas. E você pode escolher um plano que melhor se alinha nesse seu momento de construção. Tem o plano mensal, trimestral e o plano anual. Eu estou disponibilizando um cupom que se chama Prisma 15 e você vai ter 15% de desconto.
Seja para você adquirir o plano mensal, trimestral ou anual, tá? Prisma 15. Vale lembrar também que o projeto, ele é uma poderosa ferramenta de autonomia, de autoavaliação, que vai potencializar a sua vida, mas ele não substitui o espaço individual de uma escuta analítica, tá? Caso você queira também uma sessão, o formulário está aqui embaixo e eu entro em contato contigo. O convite está feito. Caso você queira continuar tentando gerenciar uma tempestade de emoções por planilhas de celular, muito boa sorte. Ou caso você queira aprender a decodificar aí o seu corpo e a sua história, entender da linguagem do nosso inconsciente, o que ele está tentando te dizer, o link tá na descrição ou no primeiro comentário, é só você acessar por lá e você já vai ter acesso ao primeiro módulo completo. O número na tela do aplicativo é só mais um dado digital, é só mais um dado estático. O medo, por outro lado, ele paralisa os seus músculos, ele altera a sua respiração e ele vai ditar as suas escolhas diárias. A emoção é a realidade imediata. O resto é só abstração. A questão é: quantas métricas, rotinas perfeitas e checklists você ainda vai inventar só para não ter que escutar o que o seu corpo está tentando te dizer? E eu faço outra pergunta. Se a sua dor parasse de pedir licença e exigisse a verdade hoje, o que da sua vida ruiria?